O que você faria se soubesse que o fim dos tempos está mais perto do que você imagina? O conceito de juízo final pode soar como uma fantasia distante, algo reservado para filmes ou livros. Mas e se eu te dissesse que os sinais estão acontecendo bem diante dos nossos olhos? A Bíblia, há milênios, já revelou detalhes impressionantes sobre esse evento final, mas poucos realmente prestam atenção. Em um mundo tão confuso e caótico, onde catástrofes, guerras e divisões parecem estar em todo lugar, surge a pergunta inevitável: será que estamos vivendo os últimos dias? Se você ainda não se preparou para o que está por vir, esta pode ser sua última chance de entender o que Deus planejou e como isso afeta diretamente sua vida. Não se engane, ignorar esses sinais pode ser o maior erro de sua vida. Há algo intrigante e misterioso que ronda o conceito de juízo final, e esse mistério tem alimentado a imaginação e o temor de gerações ao longo da história. A Bíblia fala sobre um fim dos tempos que parece cada vez mais próximo, e apesar de tantos debates, dúvidas persistem. Será que estamos preparados para o que está por vir? Para muitos, o juízo final é um evento envolto em medo e incerteza. No entanto, é fundamental entender que, além do medo, existem respostas que podem trazer clareza. Compreender os sinais revelados é como desvendar um quebra-cabeça que Deus deixou para que possamos nos preparar. A pergunta que fica, e que tem ressoado ao longo dos séculos, é: como podemos identificar esses sinais? Profecias, eventos históricos e as palavras de Cristo apontam para algo muito maior do que podemos imaginar. O tempo pode ser um mistério, mas as pistas estão à nossa volta, e cabe a cada um de nós reconhecer o que está diante de nossos olhos. E, mais importante, saber o que fazer com essa informação. Ao longo da história, curiosidades da Bíblia surgem como lembretes constantes desse fim iminente. Compreender o juízo final é entender mais do que apenas o fim de todas as coisas. É também sobre redenção, sobre um plano maior que foi traçado desde o início dos tempos. E, como toda boa história, há camadas que precisam ser exploradas, perguntas que precisam ser feitas, e uma preparação espiritual que vai além das ações cotidianas. Estamos falando de algo profundo, que mexe com as emoções e a alma. Este é o momento de mergulhar nas curiosidades da história e desvendar o que muitos ignoram. E se o juízo final estiver mais próximo do que pensamos? À medida que avançamos, cada página da Bíblia revela uma nova pista, um novo entendimento sobre o que está por vir. Não se trata apenas de algo que vai acontecer, mas de como estamos sendo preparados para isso. E agora, que você começou a explorar esse caminho, cada tópico te levará mais fundo na descoberta do que o juízo final realmente significa. As primeiras profecias que nos falam sobre o fim dos tempos estão enraizadas no Antigo Testamento. Profetas como Daniel e Isaías receberam visões de um futuro distante, onde nações se levantariam e cairiam, onde reis perderiam suas coroas e onde a justiça divina se manifestaria de forma implacável. Essas mensagens, ao longo dos séculos, têm sido interpretadas e reinterpretadas, mas seu núcleo permanece inalterado. Um dia, o julgamento virá. A história, repleta de curiosidades e eventos que parecem prenúncios dessas profecias, nos mostra que Deus sempre deixou sinais para aqueles que estão atentos. Daniel, por exemplo, recebeu visões que confundiram até os mais sábios de seu tempo. Seu livro é um dos mais enigmáticos da Bíblia, com imagens de estátuas de ouro, prata e ferro, além de animais estranhos que simbolizam impérios. Essas visões não eram apenas para seu próprio tempo, mas para eras vindouras, épocas que, para nós, podem já estar no horizonte, assim como Isaías, que viu a queda de nações e o surgimento de um novo reino, o reino de Deus. Ambos os profetas nos oferecem uma rica tapeçaria de sinais a serem estudados e compreendidos.
Essas profecias, ao longo dos séculos, ecoaram em eventos históricos que moldaram o curso da humanidade. Pense nos impérios que caíram, nas guerras que redefiniram fronteiras, nas catástrofes naturais que pareciam além da explicação humana. Curiosidades da história nos mostram como esses eventos estão entrelaçados com as palavras dos profetas. Cada um deles parecia ser um aviso, um lembrete de que o juízo final está sempre à espreita. E, assim como no passado, os eventos de hoje podem ser o reflexo dessas profecias antigas. Mas, ao mesmo tempo que esses sinais apontam para o futuro, eles também nos ensinam sobre o presente. Não podemos ignorar o fato de que essas profecias não foram dadas apenas para instigar medo. Elas foram dadas como um guia, uma forma de nos preparar. Quando vemos as turbulências do nosso mundo, as guerras e o caos, devemos lembrar que os profetas já nos alertaram. O que faremos com esse conhecimento? Isso é algo que cada um de nós deve refletir profundamente. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é talvez uma das visões mais detalhadas e assustadoras do que acontecerá no fim dos tempos. João, exilado na ilha de Patmos, recebeu essas revelações diretamente de Deus. Visões que desafiam a compreensão humana, mas que estão repletas de sinais claros para aqueles que se dispõem a enxergar além das palavras. Essas imagens vívidas, como o trono celestial, os anjos e os julgamentos, são não apenas curiosidades da história bíblica, mas também alertas poderosos sobre o que está por vir. O contexto em que João escreveu o Apocalipse também não pode ser ignorado. Ele estava em um período de intensa perseguição contra os cristãos, e suas visões não foram apenas um consolo espiritual, mas uma esperança de que, no fim, o mal seria derrotado. Ele viu não apenas a destruição, mas também a renovação, o fim de um ciclo e o início de uma nova era. Cada imagem, cada palavra, carrega um peso simbólico que ressoa através dos séculos, como se o próprio tempo estivesse esperando para revelar seu significado final. A promessa do retorno de Jesus é o eixo central dessas revelações. Jesus voltará, não mais como o Cordeiro sacrificado, mas como o Rei dos Reis, o juiz final. O Apocalipse nos lembra que o juízo final não é apenas uma data no calendário divino, mas um evento que trará a justiça completa para toda a criação. Aqueles que permanecem fiéis serão recompensados, enquanto os que rejeitam essa verdade enfrentarão as consequências de suas escolhas. A pergunta que todos devemos nos fazer é: estamos prontos para esse momento? Assim, o Apocalipse não é apenas um livro de visões caóticas ou catastróficas, mas uma mensagem de preparação e esperança. Ele nos convida a refletir sobre o estado de nossa fé e sobre como estamos vivendo diante das curiosidades da história e dos sinais que nos cercam. Estamos atentos aos avisos que João descreveu? Será que reconhecemos os eventos modernos que podem estar cumprindo essas profecias antigas? A cada passo, o tempo avança e cabe a nós discernir o que fazer com esse conhecimento antes que seja tarde demais. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são uma das imagens mais aterrorizantes e icônicas do fim dos tempos. Cada cavaleiro representa um aspecto diferente da destruição que virá sobre a terra. A conquista, a guerra, a fome e a morte. Eles não são apenas figuras simbólicas, mas forças que já vimos em ação ao longo da história. A guerra que devasta nações, a fome que consome milhões e a morte que sempre ronda a humanidade. Curiosidades da história revelam que esses cavaleiros, embora descritos em um contexto futuro, têm suas raízes profundas nos ciclos repetidos de sofrimento ao longo dos séculos. O primeiro cavaleiro, o da conquista, é retratado montando um cavalo branco, uma imagem que evoca poder e domínio. A conquista, muitas vezes, vem disfarçada de progresso, mas carrega consigo a destruição de culturas, povos e nações.
Na história, quantos impérios foram erguidos à custa de sangue e sofrimento? O segundo cavaleiro da guerra segue com sua espada, e onde ele passa, a paz é aniquilada. As guerras, grandes e pequenas, deixaram cicatrizes indeléveis na humanidade, e o que o Apocalipse nos diz é que elas continuarão até o momento final. O terceiro cavaleiro, da fome, nos lembra de um aspecto brutal que muitas vezes acompanha as guerras e conquistas: a escassez. Ele surge montado em um cavalo preto, trazendo consigo a balança que simboliza a distribuição desigual de alimentos. Quantas vezes na história a fome foi usada como arma? Quantas nações sucumbiram, não pela espada, mas pela falta de pão? E, finalmente, o quarto cavaleiro, da morte, montado em um cavalo pálido, fecha o ciclo. A morte não faz distinção. Ela é o destino inevitável de todos, e seu cavaleiro é implacável. Esses cavaleiros são mais do que meras figuras do Apocalipse. Eles são presságios de um mundo que está em colapso. A história nos dá vislumbres de seu impacto em diferentes eras, mas o que o Apocalipse nos revela é que, em um momento futuro, essas forças se unirão em uma escala sem precedentes. O que resta saber é como nós, como humanidade, reagiremos. Estaremos preparados para enfrentar essa realidade? Ou seremos pegos de surpresa quando os quatro cavaleiros finalmente galoparem pela terra? A tribulação é um dos períodos mais sombrios descritos na Bíblia, marcado por 7 anos de sofrimento e caos que cairão sobre o mundo. Esse tempo de desespero será dividido em 2 fases. Os primeiros 3 anos e meio, que trarão sinais crescentes de turbulência, e os últimos 3 anos e meio, onde o julgamento divino será implacável. Durante esse tempo, a humanidade enfrentará provações como nunca antes vistas. E enquanto muitos se perguntarão o que está acontecendo, aqueles que conhecem as profecias perceberão que os sinais da história já nos alertaram sobre o que está por vir. Nos primeiros anos da tribulação, haverá uma falsa paz, onde o anticristo surgirá como um líder carismático, prometendo unidade e soluções para os problemas do mundo. Porém, essa paz será ilusória. Logo, as guerras, desastres naturais e a perseguição aos cristãos começarão a se intensificar. Esse período inicial será marcado por incertezas, com muitos sendo enganados por esse líder mundial. Curiosidades da história nos mostram como líderes carismáticos já se levantaram em tempos de crise, trazendo promessas vazias que, no final, levaram ao caos e destruição. Mas é nos últimos 3 anos e meio que o verdadeiro terror da tribulação se revelará. Este será o momento em que o juízo de Deus será derramado sobre a terra de forma incontestável. As pragas, fome e a morte se espalharão rapidamente e o anticristo, em sua plena manifestação, governará com tirania. Aqueles que se recusarem a aceitar sua marca enfrentarão perseguições brutais, enquanto a terra sofre com catástrofes naturais cada vez mais intensas. Nesse ponto, não haverá como negar que o fim está próximo. A tribulação nos ensina uma lição importante. O sofrimento é inevitável, mas a redenção ainda é possível. Mesmo em meio ao caos, Deus oferece uma oportunidade para aqueles que se arrependem e voltam seus corações para Ele. É um período de escolha. Como nos lembra a história, grandes crises costumam trazer o melhor e o pior da humanidade à tona. O que escolheremos fazer quando estivermos diante do abismo? Este é o momento de reflexão, de preparação espiritual e de esperança, mesmo diante de tanto desespero. Os 7 selos descritos no Apocalipse são uma das partes mais intrigantes e aterrorizantes das revelações sobre o fim dos tempos. Eles representam estágios progressivos de julgamento, onde cada selo aberto revela um novo nível de desespero e destruição. João, em sua visão, nos mostra que com a quebra de cada selo, a ira divina se torna mais evidente.
Estes selos não apenas mostram a punição pelos pecados da humanidade, mas também são uma prova de que Deus está no controle, ainda que tudo ao nosso redor pareça desmoronar. Ao longo da história, curiosidades das profecias bíblicas nos prepararam para esses momentos. O primeiro selo traz à tona o Cavaleiro Branco, que muitos acreditam simbolizar a falsa paz trazida pelo Anticristo. Ele vem com um arco, mas sem flechas, sugerindo que seu domínio será estabelecido sem guerra, inicialmente. Essa paz enganosa dá lugar, com a abertura do segundo selo, ao Cavaleiro da Guerra. A Terra se verá envolvida em conflitos massivos, e a paz será arrancada de sobre nós. Guerras devastadoras já marcaram a história humana, e é assustador imaginar o que acontecerá quando esse selo for rompido. O terceiro selo traz a fome, como o cavaleiro no cavalo preto. A balança que ele carrega simboliza a escassez e a desigualdade na distribuição de recursos. A fome será tão severa que apenas uma pequena porção de comida custará o equivalente a um dia de trabalho. É um cenário que ressoa com muitas partes do mundo atual, onde as disparidades econômicas causam sofrimento e miséria. Com o quarto selo, a morte, montada no cavalo pálido, se espalha. Guerras, fome e doenças varrerão a terra, deixando um rastro de destruição incomparável. O clímax desses selos chega quando o sexto selo é aberto, revelando catástrofes cósmicas, terremotos, o sol escurecido e a lua vermelha como sangue. O medo tomará conta dos habitantes da terra, e todos, do mais poderoso ao mais humilde, clamarão por misericórdia. No entanto, haverá um silêncio aterrador quando o sétimo selo for aberto. Um momento de pausa, antes que as trombetas divinas soem. O que se segue após esse silêncio é algo que ninguém pode prever completamente, mas sabemos que o pior ainda está por vir. E nesse momento, resta à humanidade decidir: seremos testemunhas silenciosas ou participantes ativas desse desfecho? As 7 trombetas do Apocalipse soam como um alerta inconfundível para a humanidade. Cada som marca o início de uma nova calamidade, uma sequência de eventos que abala não apenas o planeta, mas também o coração e a mente de todos. A primeira trombeta traz consigo o fogo misturado com sangue, devastando 1/3 das árvores e toda a vegetação verde. É o início de um ciclo de destruição ambiental que, aos nossos olhos modernos, parece alarmantemente possível. Curiosidades da história revelam que a Terra sempre foi vulnerável às mudanças drásticas, mas nunca a algo nessa escala. A segunda trombeta aumenta ainda mais o caos, quando uma gigantesca montanha em chamas é lançada no mar. Isso resulta na morte de 1/3 da vida marinha e na destruição de 1/3 dos navios. É uma visão de desolação no oceano, como se a própria força vital da Terra estivesse sendo corroída. A terceira trombeta segue com a queda de uma estrela chamada Absinto, que envenena as águas doces, tornando-as amargas. Imagine a angústia das pessoas que já sofreram com a fome e agora veem suas fontes de água contaminadas. A sobrevivência se torna um desafio quase impossível. A quarta trombeta marca a escuridão, quando 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas se apaga, mergulhando o mundo em uma escuridão incompreensível. Sem luz para guiar, sem calor para sustentar, a Terra começa a se assemelhar a uma prisão fria e implacável. Curiosidades da história bíblica e científica indicam que o caos no cosmos sempre foi temido pela humanidade, e aqui vemos esse medo tomar forma. Mas o pior ainda está por vir, pois o toque da quinta trombeta liberta as hordas de gafanhotos demoníacos que atormentam a humanidade. Eles não matam, mas infligem dor, como se a própria criação estivesse se revoltando contra os habitantes da terra. A sexta trombeta soa e liberta os 4 anjos atados ao grande rio Eufrates.
Eles conduzem um exército mortal que mata 1/3 da humanidade. Um cenário de guerra e destruição global que parece inimaginável em sua escala, mas que a história nos mostra ser tragicamente possível, ainda que em proporções menores. No entanto, a 7ª trombeta traz algo ainda mais significativo. Ela marca o início do reino eterno de Deus. O fim está próximo e o aviso foi dado. A pergunta que fica é: quem terá ouvido esses alertas e quem terá ignorado? O tempo está acabando e os sinais estão se revelando cada vez mais claros. Os 7 cálices da ira de Deus representam o ápice do julgamento sobre a terra, o momento em que a paciência divina se esgota e o juízo final é derramado sem misericórdia. Esses cálices simbolizam a justiça perfeita, onde cada ação, cada decisão tomada por indivíduos e nações ao longo da história será julgada. Quando o primeiro cálice é derramado, surgem feridas dolorosas sobre aqueles que aceitaram a marca da besta. É como se a escolha de seguir o mal tivesse finalmente cobrado seu preço. Curiosidades da história bíblica nos mostram que as consequências de nossas escolhas sempre vêm, mesmo que pareçam demoradas. O segundo cálice transforma o mar em sangue, matando toda forma de vida marinha. Se as trombetas já haviam destruído uma parte significativa do mar, agora, sob os cálices da ira, o julgamento é total. O mar, que outrora era símbolo de vida e comércio, se torna um vasto túmulo. O terceiro cálice atinge os rios e as fontes de água, envenenando o que restava das águas potáveis. O desespero da humanidade aumenta, enquanto os recursos vitais se esgotam. Aqui, o julgamento de Deus é claro. Tudo o que o homem tocou com ganância e destruição será agora retribuído com igual intensidade. Quando o quarto cálice é derramado, o sol que outrora sustentava a vida na terra, agora se torna um inimigo. Suas chamas incineram as pessoas, e a terra se torna um forno insuportável. O quinto cálice, por sua vez, mergulha o reino da besta em escuridão. Uma escuridão tão intensa que os que sofrem se mordem de dor e agonia, mas, ainda assim, recusam-se a se arrepender. É um retrato sombrio da teimosia humana, uma teimosia que se recusa a ver o que está à frente. A história está repleta de exemplos de civilizações que caíram por sua recusa em mudar seus caminhos, e este será o maior de todos. O sexto cálice prepara o caminho para a batalha final, secando o rio Eufrates e permitindo que os exércitos do mundo se reúnam para o Armagedon. E, finalmente, o sétimo cálice é derramado, trazendo relâmpagos, trovões e um grande terremoto que devasta a terra. A Babilônia, a grande cidade, é dividida e destruída, e cada ilha e montanha desaparece. Não há mais escapatória. O julgamento foi cumprido e agora a história chega ao seu ponto decisivo. Com o derramamento do último cálice, o fim está selado. Mas o que isso significa para a humanidade? O que resta após o juízo? Isso é algo que descobriremos nos próximos sinais. A visão da mulher vestida de sol e do dragão no Apocalipse é uma das imagens mais simbólicas e poderosas do fim dos tempos. A mulher, adornada com o brilho do sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas, representa tanto o povo de Deus quanto a igreja. Ela está prestes a dar à luz, e o dragão, que é Satanás, aguarda com ferocidade para devorar o filho assim que ele nascer. Essa batalha cósmica entre o bem e o mal reflete a luta eterna pela salvação da humanidade. Curiosidades da história e da fé cristã sempre nos lembram que essa batalha não é apenas mitológica, mas espiritual, e continua até os dias de hoje. O dragão, descrito como tendo 7 cabeças e 10 chifres, simboliza o poder maligno que opera através de reinos e governantes ao longo da história. Seu objetivo sempre foi destruir o propósito divino e impedir que a salvação alcançasse a humanidade. Mas, assim como no passado, ele falhará. O filho da mulher,
que muitos acreditam ser uma representação de Jesus, é arrebatado ao trono de Deus, frustrando os planos de Satanás. Essa é uma imagem de vitória, mostrando que mesmo diante do maior inimigo, a promessa de redenção permanece intacta. A queda de Satanás é outro ponto crucial dessa visão. O dragão, incapaz de devorar o filho, é expulso dos céus e jogado na terra, onde continua sua guerra contra o povo de Deus. Ele persegue a mulher, mas ela é protegida por Deus, um lembrete de que, apesar das dificuldades e perseguições, o povo fiel será guardado. É interessante notar como essa perseguição se desenrola ao longo da história. Quantas vezes já vimos a igreja e o povo de Deus sendo atacados apenas para se reerguerem com mais força? A história está repleta de curiosidades que mostram como a fé tem sido um pilar inquebrável em tempos de provação. Essa visão não é apenas sobre o passado ou o futuro distante, mas sobre o presente. O dragão ainda está ativo, ainda busca enganar e destruir, mas seu tempo está contado. A guerra no céu já foi vencida e a batalha na terra está chegando ao seu fim. Cabe a nós entender o papel que desempenhamos nesse conflito. Somos a mulher sendo perseguida ou os que se unem ao dragão? A resposta a essa pergunta determinará nosso destino nos eventos que ainda estão por vir. O que está em jogo é maior do que qualquer um pode imaginar. A besta que sobe do mar é uma das figuras mais temidas e enigmáticas do Apocalipse. Ela é descrita como tendo 10 chifres e 7 cabeças, cada um com uma coroa, e em suas cabeças estão nomes de blasfêmia. Esta criatura aterradora representa o poder do Anticristo, aquele que governará sobre as nações nos últimos dias. A besta surge como um líder carismático, aparentemente invencível, mas sua ascensão é marcada pela falsidade e pelo engano. Ao longo da história, muitas figuras poderosas se ergueram com promessas de salvação, mas acabaram trazendo destruição. Curiosidades da história política e religiosa mostram como o poder pode corromper e levar ao caos, e a besta é o ápice desse fenômeno. O poder que a besta exerce é mundial, e ela é adorada por muitos. Isso nos lembra que a humanidade, ao longo dos séculos, sempre esteve propensa a seguir líderes que prometem soluções rápidas, mesmo que essas promessas estejam repletas de mentiras. A marca da besta, que muitos acreditam ser o famoso número 666, será imposta sobre as pessoas, e aqueles que a aceitarem terão acesso ao sistema econômico da época. Esse controle total sobre a economia e a vida cotidiana será uma ferramenta poderosa para manter o poder do Anticristo. Essa marca, no entanto, é mais do que uma simples imposição física. É uma escolha espiritual de lealdade. O que torna o Anticristo tão perigoso é sua habilidade de enganar até os mais sábios. A besta não vem com um semblante maligno, mas como um salvador, alguém que parece ter todas as respostas para os problemas do mundo. E é exatamente aí que mora o perigo. As Escrituras e as curiosidades da história bíblica nos ensinam que o verdadeiro poder não se manifesta no controle ou na opressão, mas na humildade e no serviço. A besta, no entanto, distorce essa verdade, criando uma ilusão de que o poder absoluto é a solução final. As nações, cegadas pela promessa de um novo começo, seguirão seu caminho, ignorando o fato de que estão sendo levadas ao abismo. Apesar do controle global da besta, sua derrota já está determinada. O Apocalipse nos assegura que, no fim, o poder maligno será destruído e o reinado de Jesus será estabelecido para sempre. A ascensão da besta é um lembrete de que o mal, por mais poderoso que pareça, tem um tempo limitado. O que permanece é a pergunta que cada pessoa precisa responder: quem seguimos? A besta que promete controle e poder ou o verdadeiro Salvador que oferece vida e redenção? O fim está determinado,
mas o caminho até lá ainda é uma escolha. A besta que sobe da terra é descrita como o falso profeta, aquele que auxiliará o anticristo em sua campanha de engano e controle. Enquanto a primeira besta representa poder político e militar, o falso profeta encarna o poder religioso e espiritual distorcido. Ele aparece como um cordeiro, com aparência inofensiva, mas fala como um dragão, revelando sua verdadeira natureza perversa. Ao longo da história, sempre houve líderes religiosos que usaram sua posição para manipular, enganar e promover agendas sombrias. Curiosidades da história mostram que, mesmo as instituições que deveriam trazer luz, em momentos de corrupção, trazem escuridão. O papel do falso profeta é crucial nos eventos finais. Ele será o responsável por realizar sinais milagrosos que enganarão a humanidade, fazendo com que as pessoas acreditem que o anticristo é o verdadeiro Salvador. Milagres enganosos como fazer descer fogo do céu são mencionados no Apocalipse. E esses eventos convencerão muitos de que a besta é divina. A história está repleta de exemplos de falsos profetas e falsos milagres, onde o sobrenatural é utilizado como ferramenta de controle. Assim como na história, a busca por poder e influência espiritual se tornará a ruína de muitos. O falso profeta também será responsável por instituir a marca da besta, o símbolo que garantirá o acesso aos sistemas econômicos e sociais do mundo governado pelo anticristo. Essa marca não é apenas um selo de pertencimento físico, mas uma declaração de fidelidade espiritual. Aqueles que aceitarem a marca estarão, na verdade, entregando suas almas ao poder maligno. O falso profeta usará de toda sua influência para garantir que ninguém possa comprar ou vender sem essa marca, criando um mundo onde a fé e a sobrevivência estarão em conflito direto. Curiosidades da história nos mostram que, em tempos de crise, as pessoas muitas vezes sacrificam seus valores por segurança. Mas, assim como o anticristo, o falso profeta também encontrará seu fim. No final, ele será lançado no lago de fogo, junto com todos aqueles que o seguiram. Sua influência e poder serão destruídos, e o reinado de Cristo será estabelecido sobre toda a terra. A figura do falso profeta nos lembra do perigo da manipulação religiosa e da importância de discernir a verdade em meio às falsas promessas. A história está repleta de exemplos de pessoas que foram levadas ao erro por líderes corruptos, mas a Bíblia nos oferece uma perspectiva eterna. Somente a verdade de Deus permanece. O Armagedon é o palco final onde a batalha decisiva entre o bem e o mal será travada. Descrito no Apocalipse como a grande batalha do fim dos tempos, esse confronto não é apenas físico, mas espiritual, e envolve forças que vão além da compreensão humana. Ao longo da história, o conceito de grandes batalhas sempre fascinou a humanidade. Mas o Armagedon é diferente. Ele é o clímax de todos os conflitos, onde as nações da Terra se unirão contra Deus. Curiosidades da história nos mostram como a guerra sempre foi um reflexo dos maiores conflitos internos da humanidade, mas nenhuma batalha será comparável a essa. As forças do mal, lideradas pelo anticristo e o falso profeta, reunirão exércitos de todo o mundo no Vale de Megido, em Israel. Este será o último esforço do mal para resistir ao plano de Deus. As nações, cegas por suas próprias ambições e influenciadas pelos poderes malignos, acreditarão que podem vencer. Mas o Armagedon não é apenas uma batalha entre exércitos humanos. O Apocalipse nos mostra que o verdadeiro combate é espiritual e o destino da humanidade está em jogo. A história humana já testemunhou grandes guerras, mas o Armagedon será o evento que definirá o futuro eterno. No entanto, o resultado dessa batalha já está escrito. Jesus Cristo, à frente de um exército celestial, retornará para derrotar as forças malignas
de uma vez por todas. Não haverá outra oportunidade para o mal. Os exércitos do anticristo serão destruídos, e ele, juntamente com o falso profeta, será lançado no lago de fogo. O Armagedon não será uma batalha prolongada. Será rápida e decisiva, mostrando o poder absoluto de Deus sobre todas as coisas. Esse evento marca o fim do domínio maligno sobre a Terra e o início de uma nova era. O Armagedon nos ensina uma lição profunda. Por mais poderosas que as forças do mal possam parecer, elas são temporárias. A justiça prevalecerá, e o reino de Deus será estabelecido para sempre. Esse campo de batalha, que foi palco de muitos confrontos ao longo da história, será transformado no cenário da vitória final de Cristo. O que resta saber é como cada um de nós se posiciona nessa guerra espiritual. Estamos do lado das forças que resistem a Deus ou estamos do lado daquele que já venceu? O Armagedon é um lembrete de que o fim está próximo, mas também de que a esperança nunca morre. Após a vitória no Armagedon, começa o reino milenar de Cristo, um período de 1000 anos de paz e justiça. Este será um tempo onde Jesus reinará sobre a terra, trazendo harmonia e restaurando o que foi destruído pelo pecado. Ao longo da história, muitos já sonharam com uma era de paz verdadeira, mas o reino milenar será diferente de qualquer coisa que já vimos. Não será apenas a ausência de guerras, mas a presença de um governo perfeito, onde Cristo será o Rei. Curiosidades da história nos mostram que, por mais que a humanidade tenha tentado, nunca conseguimos alcançar essa paz duradoura. Mas sob o reinado de Cristo, isso será finalmente possível. Durante esses 1000 anos, Satanás será aprisionado, impossibilitado de enganar as nações. Com o mal temporariamente afastado, a Terra experimentará uma renovação espiritual e moral. Aqueles que sobreviveram à tribulação e não receberam a marca da besta entrarão neste reino, e os santos que foram ressuscitados reinarão com Cristo. Será um tempo de justiça perfeita, onde a verdade de Deus será ensinada e obedecida por todos. A história está repleta de tentativas de criar utopias, mas o reino milenar será a única utopia verdadeira, estabelecida pelo próprio Deus. Esse período também será uma oportunidade de restauração. A natureza, devastada pelos juízos anteriores, será regenerada. A paz entre os animais e os seres humanos será restaurada, e as guerras serão uma lembrança distante. Imagine uma era onde a fome, a injustiça e a opressão não mais existirão. As promessas feitas pelos profetas ao longo dos séculos se cumprirão nessa época gloriosa. O reino milenar nos mostra que Deus não apenas destrói o mal, mas restaura tudo à sua forma original, perfeita e harmoniosa. No entanto, o reino milenar é apenas o começo de algo ainda maior. Apesar de Satanás estar preso, ele será solto por um breve período no final dos 1000 anos. Esse momento marca a última rebelião, mas também o fim definitivo do mal. A história desse reinado de paz nos ensina que, mesmo em tempos de perfeição, o livre-arbítrio humano ainda estará presente, e a escolha de seguir a Deus ou se rebelar será sempre nossa. A pergunta que fica é: quando o reino milenar começar, como nos posicionaremos? Estaremos prontos para aceitar esse reinado de paz ou seremos tentados a nos desviar? Após os 1000 anos de paz no reino milenar de Cristo, Satanás será libertado de sua prisão para um último ato de rebelião. Este é um dos momentos mais intrigantes e desafiadores do Apocalipse. Como é possível que, depois de 1000 anos de um reinado perfeito, a humanidade ainda seja suscetível ao engano? A resposta está na natureza do livre-arbítrio. Mesmo em um mundo ideal, a escolha de cada indivíduo em seguir a Deus ou se rebelar ainda permanece. E Satanás, o mestre do engano, usará essa liberdade para tentar arrastar muitos consigo para a perdição. Curiosidades da história bíblica nos mostram que, repetidas vezes,
o coração humano foi facilmente desviado, mesmo diante das maiores bênçãos. Quando Satanás for solto, ele rapidamente começará a reunir um exército de pessoas que, apesar de viverem no reinado de paz de Cristo, escolherão se rebelar. Ele irá persuadir as nações, e juntas marcharão contra o campo dos santos e a cidade amada de Deus. Esse será o último confronto, a última tentativa do mal de tomar o controle. A história está repleta de exemplos de como líderes malignos conseguiram reunir seguidores em momentos de incerteza, e essa será a maior de todas as rebeliões. No entanto, assim como em seus esforços anteriores, Satanás será rapidamente derrotado. O fogo descerá dos céus e consumirá aqueles que se rebelaram. Não haverá mais oportunidades, não haverá mais chances de arrependimento. Satanás, o enganador, será finalmente lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Sua destruição será completa e eterna, um fim definitivo para o mal. Esse momento marca a conclusão da guerra espiritual que tem assolado a humanidade desde o início dos tempos. Curiosidades da história bíblica mostram que, apesar de muitas batalhas, essa será a última, e a vitória de Deus será total e irrevogável. A libertação de Satanás nos ensina sobre a importância do discernimento e da fidelidade, mesmo em tempos de prosperidade. Mesmo após 1000 anos de perfeição, o coração humano ainda pode ser enganado. Isso nos lembra que a verdadeira fé não depende apenas das circunstâncias, mas de uma decisão constante de seguir a Deus. No final, o destino de cada um será selado, e a última revolta de Satanás será uma prova final para a humanidade. Quem permanecerá fiel? Quem será seduzido? A resposta a essas perguntas determinará o destino eterno de todos nós. O juízo final é o momento em que todas as almas, de todas as eras, serão julgadas diante do grande trono branco de Deus. Esse é o evento que selará o destino eterno de cada indivíduo, onde nada ficará oculto. Todos, desde os grandes reis até os mais humildes, estarão diante do Criador, e cada ação, palavra e pensamento será exposto. A história humana, com suas conquistas, fracassos e pecados, será revisada diante do olhar divino. Este é o julgamento definitivo, onde a justiça de Deus será manifesta de forma plena e perfeita. Curiosidades da história bíblica sempre nos prepararam para esse momento, onde tudo o que foi feito em segredo será revelado. Os livros serão abertos, e entre eles estará o livro da vida, que contém o nome de todos aqueles que escolheram seguir a Deus e aceitar sua salvação. Aqueles cujos nomes estiverem escritos nesse livro serão salvos e entrarão na eternidade com Deus. Porém, aqueles cujos nomes não estiverem ali serão lançados no lago de fogo, o destino final de todos que rejeitaram a verdade. O juízo final não será um momento de argumentos ou defesa, será a revelação da verdade de cada coração. Ao longo da história, muitas vezes nos perguntamos sobre o destino dos justos e dos ímpios, e o juízo final nos dá a resposta definitiva. Este será um momento de separação entre os justos e os ímpios. Aqueles que seguiram o caminho da justiça verão suas recompensas, e aqueles que escolheram o mal enfrentarão as consequências de suas escolhas. Não haverá mais segundas chances. A história está repleta de exemplos de julgamentos terrenos, mas nenhum se compara ao juízo final. A justiça humana pode falhar, mas a justiça de Deus é infalível. Todos os que sofreram injustiças neste mundo verão a reparação completa no trono de Deus, e aqueles que causaram sofrimento enfrentarão a punição eterna. O juízo final nos ensina a importância de viver com a eternidade em mente. Não são apenas nossas ações exteriores que serão julgadas, mas também as intenções do coração. Este evento marca o fim de tudo o que conhecemos e o início de uma nova era.
O que está em jogo aqui é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. A história humana, com todas as suas curiosidades e mistérios, encontra seu desfecho no trono branco. E diante desse desfecho, a pergunta que fica é: estamos preparados para esse momento? O tempo de agir é agora, pois, quando o juízo final chegar, já será tarde demais. Com o fim do juízo final, surge uma nova promessa: o novo céu e a nova terra. Este será o lugar onde Deus fará todas as coisas novas. Um lugar onde a dor, o sofrimento e a morte não existirão mais. A criação será completamente restaurada, e o que foi destruído pelo pecado será renovado pela perfeição divina. Ao longo da história, a humanidade sempre sonhou com um mundo perfeito, um paraíso perdido, e esse anseio finalmente será satisfeito. Curiosidades da história bíblica mostram que desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus tem um plano de restauração, e o novo céu e a nova terra são a realização desse plano. Esse novo mundo será livre de todas as marcas do pecado. Não haverá mais doenças, guerras, injustiças ou tristezas. Deus habitará com seu povo, e sua glória preencherá a nova criação de uma maneira que nunca experimentamos antes. Imagine um mundo onde a harmonia reina entre todos os seres vivos, onde a natureza floresce sem a intervenção destrutiva do homem, onde cada ser humano vive em paz e comunhão com Deus. Essa é a visão que o Apocalipse nos oferece. O novo céu e a nova terra são a resposta ao clamor da humanidade por justiça e renovação. A antiga terra, marcada pela destruição e pelo pecado, será completamente transformada. As Escrituras nos dizem que o mar, símbolo de separação e caos, não existirá mais. A paz reinará de maneira plena, e a vida eterna será a realidade daqueles que perseveraram até o fim. Durante séculos, curiosidades da história humana nos mostram como as pessoas sempre buscaram essa utopia perfeita. A diferença é que desta vez ela não será uma construção humana, mas o cumprimento da vontade divina. A perfeição que tanto almejamos será finalmente uma realidade tangível. O novo céu e a nova terra nos ensinam que, por mais desolador que o presente possa parecer, a esperança em Deus é a chave para a verdadeira redenção. Este novo começo é o destino daqueles que permaneceram fiéis. Não será apenas um mundo restaurado, mas um mundo além da nossa compreensão, onde a presença de Deus é tudo o que precisamos. Curiosidades da Bíblia nos apontam para esse fim glorioso, que é, na verdade, um novo começo. A pergunta que resta é: estamos preparados para entrar nesse novo mundo? Tudo o que fazemos agora ecoa na eternidade, e o novo céu e a nova terra são o prêmio final para aqueles que perseveram na fé. A Nova Jerusalém é descrita no Apocalipse como a cidade celestial, o lugar onde Deus habitará com seu povo para sempre. Esta cidade desce dos céus, adornada como uma noiva para o seu noivo, refletindo a união perfeita entre Deus e a humanidade. É uma visão majestosa de um lugar onde não há dor, nem lágrimas, e onde a glória de Deus é tão intensa que não há necessidade de sol ou lua para iluminar. A Nova Jerusalém é mais do que uma cidade. É o símbolo da plenitude da redenção, onde tudo o que foi perdido será restaurado. Ao longo da história, curiosidades da fé cristã nos levaram a sonhar com esse lugar, que agora se torna uma realidade. A descrição da Nova Jerusalém é repleta de detalhes impressionantes. Ela possui 12 portas, cada uma representando as 12 tribos de Israel, e os nomes dos apóstolos estão gravados em seus fundamentos. A cidade é feita de ouro puro, e suas ruas brilham como cristal. Curiosidades da história nos mostram que muitas civilizações sonharam com cidades perfeitas, mas a Nova Jerusalém é diferente. Ela é a materialização da perfeição divina, um lugar onde a justiça e a paz habitam em total harmonia. O que torna essa cidade ainda mais especial
é que ela não será apenas uma morada, mas o próprio lugar onde Deus estará presente com seu povo. A presença de Deus é o que define a Nova Jerusalém. Não haverá mais separação entre Deus e a humanidade, e Ele será a luz e a vida da cidade. O relacionamento quebrado pelo pecado será completamente restaurado, e todos os que entrarem na Nova Jerusalém desfrutarão de uma comunhão eterna com o Criador. É aqui que a promessa de vida eterna se concretiza de forma plena. O tempo, que tantas vezes nos aprisionou, não terá mais poder sobre nós. A história chegou ao seu fim, mas a eternidade na Nova Jerusalém está apenas começando. Essa cidade é a recompensa para aqueles que foram fiéis. Um lugar onde todos os sonhos de justiça e paz são finalmente realizados. A Nova Jerusalém também nos ensina sobre a natureza da salvação. Não é apenas um resgate do presente, mas uma promessa de um futuro glorioso. Esta cidade é o lugar para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, os que escolheram seguir a Deus. Ao longo da história, a humanidade sempre buscou utopias, mas todas falharam. A Nova Jerusalém, no entanto, não é um sonho distante. Ela é uma realidade prometida, que nos mostra que o melhor está por vir. O que precisamos fazer é perseverar, manter nossa fé e acreditar que, no final, todos os nossos esforços para viver segundo os ensinamentos de Deus nos levarão a essa cidade celestial. O livro da vida é uma das imagens mais poderosas do Apocalipse, representando a garantia de salvação para aqueles que seguiram fielmente o caminho de Deus. Nele estão inscritos os nomes de todos os que serão salvos, aqueles que fizeram a escolha de viver de acordo com os ensinamentos divinos e rejeitaram o mal. A ideia de ter seu nome registrado nesse livro celestial é algo que ecoa por toda a Bíblia, uma metáfora para o destino eterno de cada alma. Curiosidades da história bíblica revelam que, desde os tempos antigos, o conceito de um registro celestial estava presente, simbolizando a aliança entre Deus e seu povo. Esse livro não é apenas uma lista, mas uma expressão do relacionamento pessoal que Deus tem com cada um dos seus filhos. Ter o nome escrito no livro da vida significa ter vivido de maneira digna diante de Deus, recebendo a salvação através de Cristo. Para muitos, o grande objetivo da vida é assegurar que seu nome esteja ali, pois isso significa participar da eternidade com o Criador. A história humana é cheia de tentativas de encontrar significado e propósito, e o livro da vida representa a resposta definitiva para esse anseio. A salvação não é uma conquista humana, mas um presente divino oferecido àqueles que creem. O livro da vida também nos alerta sobre as consequências de rejeitar a Deus. Aqueles que não tiverem seus nomes inscritos nele serão lançados no lago de fogo, o destino final para os que escolheram seguir o caminho da rebelião. Esse é um lembrete solene de que nossas escolhas têm um impacto eterno. Ao longo da história, muitos procuraram construir legados e monumentos que durassem para sempre. Mas o verdadeiro legado não é o que deixamos aqui na Terra, mas o que está registrado nos céus. A maior realização de uma vida é ter o nome gravado no livro da vida, garantindo um lugar na presença de Deus. Esse conceito nos convida a refletir profundamente sobre nossa vida e nossas escolhas. Estamos vivendo de acordo com os princípios que nos levam à salvação? O livro da vida nos ensina que a verdadeira segurança não está em riquezas ou poder terrenos, mas na garantia de uma eternidade ao lado de Deus. Curiosidades da fé cristã e da história bíblica nos mostram que essa verdade sempre esteve presente, mesmo que às vezes ignorada. O que está em jogo é muito maior do que qualquer coisa que possamos conquistar aqui. O livro da vida é o destino final que todos nós devemos almejar, e nossa caminhada de fé é o que determina se estaremos ou não presentes nele. A segunda morte é um dos conceitos mais sombrios e definitivos do Apocalipse.
Enquanto a primeira morte é a morte física, a segunda morte representa a separação eterna de Deus. Aqueles que não têm seus nomes inscritos no livro da vida enfrentarão esse destino, sendo lançados no lago de fogo. Esse é o julgamento final para os ímpios, uma condenação que vai além da compreensão humana. Ao longo da história, muitos buscaram entender o que vem após a morte, e a Bíblia nos revela que, para os que rejeitaram a salvação, a segunda morte é o fim último, um estado sem retorno, onde não há mais redenção. Essa separação eterna é o oposto da vida eterna prometida aos justos. A segunda morte não é apenas um castigo físico, mas espiritual, onde a alma é afastada para sempre da presença de Deus. Curiosidades da história bíblica nos mostram que esse conceito esteve presente desde o início da revelação divina, como um aviso solene para todos os que escolhessem o caminho da rebelião. Não há consolo nesse destino, pois ele marca a rejeição completa do amor e da misericórdia de Deus. É um lembrete de que nossas escolhas espirituais têm consequências eternas e que o tempo para mudar o curso de nossa vida é agora. O lago de fogo, muitas vezes associado ao inferno, é o destino daqueles que enfrentam a segunda morte. É descrito como um lugar de tormento eterno, onde Satanás, a besta, o falso profeta e todos os que seguiram seus caminhos serão lançados. Este é o fim para os que se recusaram a aceitar a verdade e preferiram viver à margem do que Deus oferece. A história humana já testemunhou muitos julgamentos e condenações, mas nenhum será tão definitivo quanto esse. A segunda morte é a consequência final da escolha de viver longe de Deus, e suas implicações são eternas. Entender a segunda morte nos faz refletir sobre o que realmente importa na vida. Não se trata apenas de evitar o mal, mas de abraçar a vida que Deus nos oferece através de Cristo. As escolhas que fazemos todos os dias nos aproximam ou nos afastam desse destino. Curiosidades da fé cristã nos ensinam que Deus deseja que todos sejam salvos, mas Ele não força ninguém. A segunda morte é o resultado das escolhas individuais e cabe a cada um de nós decidir que caminho seguir. O tempo para escolher a vida eterna é agora, antes que seja tarde demais. O número 666 é um dos símbolos mais intrigantes e discutidos do Apocalipse. Conhecido como a marca da besta, ele é associado ao anticristo e ao sistema de controle global que será instaurado no fim dos tempos. Este número, embora simbólico, representa muito mais do que uma simples cifra. É um sinal de lealdade ao poder maligno que dominará o mundo, e aqueles que o receberem estarão selando seu destino eterno. Ao longo da história, curiosidades e teorias surgiram sobre o significado exato do 666. Mas o que a Bíblia deixa claro é que ele está diretamente ligado à rebelião contra Deus. A marca da besta não será apenas um símbolo visível, mas um sinal de submissão total ao sistema liderado pelo anticristo. Aqueles que receberem essa marca terão permissão para comprar e vender, participando do sistema econômico controlado pelo poder maligno. No entanto, ao aceitar essa marca, estarão rejeitando a Deus e comprometendo sua alma. A história já testemunhou muitos sistemas opressivos que exigiram lealdade absoluta. Mas o que o Apocalipse nos revela é que este será o sistema final e mais perigoso de todos. A marca da besta será-se a linha divisória entre aqueles que escolhem seguir a Deus e aqueles que se submetem ao poder do mal. O número 666 tem sido alvo de inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Alguns acreditam que ele representa o ápice da imperfeição humana, visto que o número 7 é o símbolo da perfeição divina. Outros enxergam nele uma conexão direta com figuras históricas específicas, mas a verdade é que seu significado é espiritual. A marca da besta é uma escolha consciente de rejeitar o caminho de Deus
e abraçar o sistema mundano do anticristo. Curiosidades da história bíblica mostram que Deus sempre deu ao ser humano a liberdade de escolha, e essa será a decisão final e mais importante que cada pessoa terá de fazer. O que podemos aprender com o significado do 666 é que nossas escolhas têm implicações eternas. Aqueles que resistirem à marca da besta enfrentarão perseguições e dificuldades, mas serão recompensados com a vida eterna. Por outro lado, aqueles que se submeterem ao sistema maligno encontrarão a condenação. A história sempre nos mostrou que em tempos de crise, as pessoas tendem a buscar soluções rápidas e fáceis, mas no fim dos tempos, essa solução fácil virá com um preço impagável. Cabe a cada um de nós decidir de que lado estaremos quando o número 666 deixar de ser um símbolo e se tornar uma realidade. Os falsos profetas são uma constante advertência nas Escrituras, e no fim dos tempos, eles desempenharão um papel crucial no engano global. Esses líderes religiosos, que parecem genuínos, mas cujos corações estão longe de Deus, serão usados para desviar multidões do verdadeiro caminho. Jesus advertiu que muitos surgiriam em seu nome, fazendo sinais e maravilhas para enganar até mesmo os eleitos, se possível. Curiosidades da história mostram que, em tempos de crise, surgem líderes carismáticos que, em vez de guiar as pessoas para a verdade, as desviam com promessas falsas e doutrinas distorcidas. Esses falsos profetas não apenas enganarão as pessoas espiritualmente, mas também serão peças fundamentais no sistema do anticristo. Eles pregarão uma mensagem que parecerá correta à primeira vista, mas que estará repleta de mentiras e enganos. Muitos seguirão esses líderes, acreditando que estão no caminho certo, mas estarão trilhando uma rota de destruição. A história está cheia de exemplos de líderes religiosos que, em vez de trazerem luz, espalharam escuridão e confusão. O Apocalipse nos alerta que esse fenômeno aumentará drasticamente à medida que o fim dos tempos se aproxima. Os falsos profetas serão responsáveis por promover a adoração à besta e por convencer muitos a aceitar a marca. Eles usarão sua influência para seduzir as massas, prometendo paz e segurança em troca de lealdade ao sistema maligno. O engano será tão profundo que até mesmo aqueles que antes conheciam a verdade poderão ser iludidos. Curiosidades da fé cristã nos lembram que discernimento espiritual é fundamental nesses tempos. Saber reconhecer o verdadeiro do falso será uma habilidade vital, especialmente quando os falsos profetas se multiplicarem. A Bíblia nos ensina a importância de testar todos os espíritos e de nos mantermos firmes na verdade de Deus. O surgimento dos falsos profetas no fim dos tempos é um alerta de que nem tudo o que reluz é ouro. O papel do verdadeiro seguidor de Cristo será se apegar ao que é autêntico, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza do engano. A história bíblica nos mostra que os falsos profetas sempre apareceram em momentos de crise, mas o fim dos tempos trará uma manifestação sem precedentes desses enganadores. E a pergunta que fica é: estamos preparados para reconhecer a verdade e resistir ao engano? Chegamos ao chamado final, o momento em que cada pessoa terá de fazer sua escolha definitiva. Ao longo da história, a Bíblia tem nos preparado para este instante crucial, onde não haverá mais segundas chances. O juízo final está prestes a acontecer, e aqueles que estiverem prontos, com seus nomes inscritos no livro da vida, entrarão na eternidade com Deus. Para os que rejeitarem essa oportunidade, resta apenas a separação eterna. Este é o momento de maior urgência, onde cada decisão conta. Curiosidades da história nos mostram que, em tempos críticos, as escolhas feitas sob pressão definem destinos. E agora, mais do que nunca, essa verdade será testada. O Apocalipse nos lembra repetidamente que o tempo é curto.
Os sinais estão ao nosso redor, e as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Este chamado final não é apenas um aviso, mas um convite à transformação. Deus está estendendo a mão, oferecendo salvação a todos os que estiverem dispostos a aceitá-la. O que faremos com essa oportunidade? Muitas vezes, a história nos mostrou como civilizações ignoraram os alertas de destruição iminente apenas para sucumbir ao caos. Agora, a humanidade está à beira de seu momento mais decisivo. A salvação está disponível para todos, mas é uma escolha pessoal. O chamado final é uma chance de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo que só através dele podemos escapar do juízo que está por vir. A Bíblia nos ensina que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento. Este é o momento de responder a esse chamado com fé e compromisso. A história humana está repleta de exemplos de arrependimento tardio, mas no fim dos tempos não haverá mais adiamentos. Este é o último chamado, a última chance de se alinhar com o propósito eterno de Deus. O chamado final nos ensina que devemos viver cada dia como se fosse o último. Não há garantias sobre o amanhã, e o Apocalipse nos mostra que o tempo do juízo está mais próximo do que imaginamos. A pergunta que resta é: estamos preparados? A escolha é sua. Aceitar o chamado de Deus agora pode transformar seu destino para sempre. Este é o momento de se preparar para o que está por vir e de fazer a escolha que levará à vida eterna. O juízo final está à porta, e a resposta ao chamado de Deus determinará onde estaremos quando esse dia chegar. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.